Então nós temos aí um conceito de fluido que tem pelo menos uma diferença fundamental, e pode ter uma diferença fundamental em relação ao princípio. O fluido é essa substância que tem a propriedade de gerar a vida, ou que tem o princípio vital. Se eu entender princípio como propriedade de geração de vida, como causa da vida, eu digo que o fluido causa a vida. O fluido vital gera o princípio, ou ele é o princípio da vida, ou ele tem a propriedade de gerar a vida, ou ele causa a vida. Está mais ou menos claro? Então eu não preciso dar ao princípio a existência de alguma coisa que o fluido absorve. Pode ser uma mera propriedade do fluido, o que parece ser o caso. Quer dizer, o princípio vital nada mais é do que uma propriedade do fluido vital. Qual é a propriedade? De gerar a vida, de causar a vida. Então a propriedade, o princípio vital seria a propriedade de causar a vida. Então eu digo, o fluido tem ou é a propriedade de causar a vida. Tá certo? Então teria uma diferença, um é propriedade, um não existe independentemente do outro. A propriedade tem uma característica, ela existe, ela não existe independentemente. Algo é uma propriedade quando para que ele existir tem que ter alguém que tenha a propriedade, ele não existe separado, tá certo? Como a propriedade de ser pai, não há ser pai fora de uma pessoa. A pessoa, o homem, João, Maria, Cosme, é pai, não tem o ser pai fora. Agora, tá certo? Agora tem o Cosme, tem a caneta não depende do Cosme, não é uma propriedade do Cosme, ela existe sem o Cosme, está claro? Então o fluido vital ele está lá, tanto um ser pode absorver uma parte, o outro pode absorver outra parte. Agora o princípio vital está no fluido vital, e portanto o princípio não existe fora. Claro que se é uma propriedade, eu poderia descobrir que outros elementos também poderiam ter a propriedade de princípio vital, outras coisas poderiam ser também princípio vital, além do fluido, não há nenhum impedimento. Quer dizer, a palavra princípio vital não proíbe que outras coisas o tenha, porque é uma propriedade, outras coisas podem ter essa mesma propriedade, do mesmo jeito que eu tenho a propriedade de pai, o Paulo, pai também, então, pessoas diferentes tendo a mesma propriedade, coisas diferentes, tá certo? Não sei se estou ajudando, espero que não, ainda vai complicar mais, vocês vão ver que ainda vai complicar um pouco mais. Vamos tentar aprofundar isso. Todas as vezes que a gente fala em princípio, a gente fala também princípio e consequência. E eu, para ser o mais preciso possível, procurei trazer os significados à época de Kardec. Eu fui buscar um filósofo que deixou isto muito bem estabelecido à época de Kardec, embora não tenha sido dele, isso já vem em toda a história da filosofia, mas um filósofo que viveu e morreu em 1804, no ano que Kardec nasceu, e é um filósofo muito respeitado, chamado Immanuel Kant. Então o que eu vou colocar aqui é do Kant, mostrando qual era o conceito da época, porque Kardec conhecia Kant, teve uma boa formação em filosofia, e obviamente ele estava se apropriando da tecnologia e dos significados de sua época, porque ele aqui não estava inventando, ele estava se apropriando de algo que era comum. Então eu fui buscar lá para a gente entender, como é que Kant define princípio? O princípio é aquilo por força do qual é posto algo diverso, chamado consequência. Olha aqui, fácil, né? É aquilo que gera alguma outra coisa. É aquilo do qual uma coisa procede de maneira totalmente necessária. Essa palavra totalmente necessária é importante. Se você colocar o princípio, a consequência surge. Então o princípio é algo que gera outra coisa, necessariamente. Agora ele diz, é algo, é aquilo, porque a palavra aquilo pode fazer referência a muita coisa. O aquilo pode ser uma coisa, como pode ser uma propriedade. Por exemplo, uma propriedade pode gerar outra propriedade. Se uma propriedade gera outra propriedade necessariamente, ou produz outra propriedade necessariamente, esta primeira propriedade é princípio, a outra consequência. Eu vou dar exemplos, trabalharmos um pouco com exemplo. Então, é aquilo que por força é posto algo diverso dele, gera algo. É aquilo que quando posto de maneira determinada, põe-se outra coisa. Ou seja, ele sempre que surge outra coisa. Por que princípio vital?
Tem princípio vital, tem vida. Todas as vezes que o princípio vital é posto, a vida é posta. É esse o sentido. Por isso, princípio, fonte, gerador, produtor de vida. Ele é posto, a vida se põe. Ele não é posto, não tem vida. Veja que coisa interessante. Isso está muito atrás da chamada modernidade, a lei de causa e efeito. A causa que produz necessariamente o efeito. Posto a causa, o efeito surge. Está melhorando? Então vamos piorar. A consequência é aquilo que é posto somente quando é posta alguma outra coisa. Que é o inverso. Não é isso? A consequência só surge quando o princípio surge. Tá certo? A consequência não surge sozinha. Ela só surge depois do princípio colocado. A vida não surge sozinha. Ela precisa do princípio vital. Sem o princípio vital não tem vida. Então a vida seria a consequência do princípio vital. Ela só é posta quando alguma outra coisa é posta primeiro, ou simultaneamente. No tempo aí é irrelevante, se é posta primeiro no tempo ou simultaneamente no tempo, não é muito relevante. No caso da lei de causalidade, é anterior no tempo. Um evento causal, um evento causa outro evento, a causa vem no tempo antes do efeito. Aqui não tem nenhuma implicação de início necessária que seja antes, mas o que tem que ser posta sempre, se antes ou simultaneamente, em geral é sempre antes. A noção de princípio e consequência está muito ligada para Kant à noção de causa e efeito, portanto o princípio vem antes no tempo que a consequência. Está mais ou menos claro? Piorando não, né? Quando põe o princípio, deve necessariamente seguir-se uma consequência. Essas frases estão escritas desse jeito que eu transcrevi do texto kantiano, para que eu mostrasse como o próprio autor, à época, escreveu. Quando põe o princípio, deve necessariamente seguir-se uma consequência. Tá certo? Quando põe o princípio vital, a vida aparece. Kant dividiu o termo princípio em dois grandes grupos. Ele pode ser princípio lógico ou princípio real. Isto por quê? Quando ele diz aquilo que é posto, a gente sempre quando fala em aquilo, a gente pensa em algo, como diriam os aristotélicos, em substância, em elemento. Por exemplo, aquilo, livro, aquilo, cosme, aquilo. A gente sempre pensa em alguma coisa localizada no espaço-tempo. Mas muito cuidado. Aquilo pode ser uma propriedade. Então, ser casado é aquilo. Ser pai é aquilo. Uma ideia também é aquilo. E onde vocês acham a ideia? A ideia de beleza. Encontra a ideia em algum lugar? Põe é aquilo também. Então a palavra aquilo se refere, ou a palavra coisa. O que é coisa? É tudo, né? O que não é coisa? Então coisa é um objeto material, um ser, uma substância, uma propriedade, uma ideia, um puro conceito, um sentimento. Vocês acharam o amor aí na esquina? Encontraram com o amor aí? Olha, o sentimento não é um elemento que existe fora de alguém. E mesmo se eu procurasse dentro de alguém, procura dentro de alguém o amor. Vai sair procurando, não vai achar. Então não é algo que eu procuro no mesmo sentido que eu procuro uma matéria, um objeto que eu localizo. As propriedades eu não localizo. Isto é algo fantástico percebido desde os gregos. Por isso o conceito de propriedade nunca foi definido. Você tentar definir o que é uma propriedade é complicadíssimo. Você acaba num beco sem saída. Você tem uma ideia do que seja, mas sempre você tem que fazer por comparação o que não é uma propriedade, tá certo? Como eu estou dizendo, o livro, ou ser azul do livro, muito cuidado. Eu não acho, vocês já acharam o azul em algum lugar fora de um corpo? Então muito cuidado para que a gente, quando diz aquilo que é posto, eu vou dar mais exemplo. Olha, para Kant, o princípio lógico é aquilo por força do qual alguma coisa pode ser posta ou tirada em função de algum princípio lógico. Fala, o princípio é aquilo que é posto, que alguma coisa vai ser posta ou tirada em função do princípio. Olha, isso aqui é ambíguo mesmo. A palavra princípio aparece duas vezes. Mas é assim mesmo, porque aqui,
O princípio é uma propriedade. Então, aquilo que é posto ou tirado em função de alguma lei, alguma propriedade. A palavra princípio tem sinônimo de lei, que são propriedades ou relações. Então, eu vou dar exemplo. Pedro é um brasileiro casado. Eu posso tirar daí necessariamente que Pedro é casado. Olha, se eu parto de que Pedro é brasileiro casado, eu posso tirar necessariamente, eu imediatamente tenho uma outra coisa, Pedro é casado, vocês concordam? Se é colocado o primeiro, posto o princípio, necessariamente eu tenho a consequência, é ou não é verdade? Se Pedro é brasileiro casado, eu tenho imediatamente que Pedro é casado. Veja que Pedro é brasileiro casado não é uma substância, é um conhecimento, ó. Então, aquilo pode ser um conhecimento. Posto o conhecimento, Pedro é brasileiro casado, Pedro é um brasileiro casado, eu extraio necessariamente o conhecimento, Pedro é casado. Então, veja, aquilo pode ser um conhecimento. Então, esta frase, Pedro é um brasileiro casado, é o princípio, que uma vez posto, produz a consequência necessariamente. Mas só que o princípio também pode ser esta relação. Olha que coisa, por isso que é ambiguidade. Eu também posso referir ao princípio a relação. Colocado Pedro é um brasileiro casado, extrair necessariamente que Pedro, essa capacidade de gerar, eu chamo isso do princípio, a capacidade de gerar. Mas às vezes o princípio é o primeiro termo da relação. Toda a relação é entre objetos, coisas. Às vezes a relação é chamada princípio, e às vezes um dos elementos da relação tem o mesmo nome. Vamos dar o exemplo do ser casado, do ser pai. Ser pai, eu chamo isso de propriedade. Então, Cosme é pai, João é pai, Pedro é pai. Olha, ela se aplica a várias coisas. Mas, por aí, eu chamo o primeiro termo dessa relação, ou o termo mais importante, que é o Cosme, também de pai, né? Então, eu chamo Cosme pai, e ao mesmo tempo, ser pai a relação. Ou seja, eu uso o mesmo nome para designar a relação e o termo principal dela, aquilo que ocorre dentro da relação. Está confuso ou não? Então essa é a ambiguidade, é muito comum. Por exemplo, ser casado com. Eu posso dizer, A é casado com B, Maria é casado com José. Então Maria satisfez e José, os dois satisfizeram a propriedade de ser casado com. Maria é casado com José. João é casado com Josefina. A propriedade de ser casada com foi satisfeita por João com Josefina. Tá certo? Então, a propriedade se aplica a algumas coisas. Às vezes a propriedade, o ser casado com é a relação. O que é a relação? É diferente do João e da Maria. Se a relação, como eu disse, fosse idêntico a João e Maria, eu digo, João é casado com Maria, Pedro é casado com Josefina. Se fosse idêntico àquele problema que eu disse, então João seria idêntico a José e Josefina a Maria, que não é. Então a relação é algo complexo, é uma propriedade que pode ser entendida diferentemente das coisas que satisfazem a relação. Tá ou não? Ela é diferente, mas se aplica a essas coisas. Mas dependendo da relação, você costuma usar a mesma palavra para relação que você usa para o primeiro termo da relação. É o caso da relação ser pai, que se aplica a um indivíduo. Fulano é pai. Se eu quiser pai de, por dizer, João é pai de José. Mas eu chamo só o João de pai. Olha que coisa interessante. Então eu aplico a palavra pai, que é a que define a relação, ao primeiro elemento da relação, que é José. Eu digo, José é pai de Paulo. Então a relação ser pai de é algo que envolve os dois, mas eu costumo chamar José pai. Olha só, eu uso às vezes ao primeiro termo. É isso que acontece. Ora o princípio é aplicado para designar o primeiro termo de uma relação, ora ele é a própria relação, como as coisas se relacionam. Isto aqui se relaciona com isso. Esta relação é chamada princípio lógico. Mas esse termo na relação também é chamado princípio. Então a palavra princípio pode designar esta relação entre esses dois conhecimentos, a relação de consequência, um surgir do outro, um ser posto quando o outro é posto, isto é o princípio.
Por outro lado, eu aplico a palavra princípio ao primeiro termo, que quando posto, gerou o segundo. Então, ou é a ideia de gerar, é o princípio, ou o termo gerador também é chamado de princípio, olha aí, está claro? Ou o termo gerador eu chamo de princípio, ou a ideia de geração eu chamo de princípio. Ambiguidade, desde que eu saiba se eu estou falando do elemento que gerou ou da geração, aplicando a palavra princípio aos dois, não tem nenhum problema, desde que eu saiba que isso pode acontecer. Então é o duplo sentido, o princípio como uma relação necessária entre duas coisas, o princípio como o primeiro e mais importante termo da relação. Tá certo? Confundi demais? Tá mais ou menos? Então a ambiguidade não tem saída, você tem que ter clareza de que você vai usar nesse contexto a palavra princípio. Então, em geral, o princípio vital, Kardec usa como uma relação, como uma propriedade. Ah, mas se eu quiser chamar o fluido vital, o que é princípio vital? Então eu estou destacando o primeiro termo. Eu vou agora botar o esquema do princípio real, que vai ficar mais claro ainda. O princípio real é aquilo por força do qual alguma coisa pode ser posta ou tirada em função do princípio de causalidade. Qual é a diferença com o lógico? Você viu que o lógico envolveu conhecimento, né? Pedro é um brasileiro casado, eu concluí que Pedro é casado. Eu não preciso de nenhuma experiência, não preciso olhar para o mundo para isso. Qualquer pessoa que entendeu a primeira frase, Pedro é brasileiro casado, percebeu que Pedro é casado, surge naturalmente desta frase. Qualquer pessoa. Mesmo um indivíduo que nunca tivesse tido uma experiência com brasileiro com casado. Se você levasse, fosse lá para a China, para um chinês que nem sabe que existe Brasil, e você dissesse para ele, na língua dele, Pedro é um brasileiro casado, e dissesse, Pedro é casado, ele dizia, claro, o segundo está dentro do primeiro, que você disse, eu não preciso nem saber o que é brasileiro, o que é casado, para concordar contigo. Agora, na causalidade, são fenômenos do mundo, você só consegue saber que um vem do outro fazendo experiência, olhando o mundo. Não basta só olhando as palavras. Então, isto é a diferença do real. Por exemplo, atrito produz calor. Luz solar causa calor. Você precisa fazer uma experiência no mundo. Alguém que nunca tenha percebido que a luz solar aquece, produz calor, ela não poderia tirar isso como consequência. Não está na palavra luz solar, ou numa ideia, a presença necessária do calor. Era necessário que o sujeito tivesse botado um objeto na luz, olha, está produzindo calor. Ou seja, a consequência se dá, como diz Kant, no mundo real, e não no mundo do significado das palavras, pura e simplesmente. Está claro ou não? Enquanto eu digo, Pedro é um brasileiro casado, eu posso tirar que Pedro é casado, sem olhar, fazer nenhuma experiência, só pelo que as palavras significam, aqui já não dá mais pelo significado da palavra. Porque luz solar é a luz que o sol produz. Tá certo? Aí, será que a luz que o sol produz aquece? Produz calor, teria que fazer a experiência para ver. Então isso é que chama a lei da causalidade, é o mundo da experiência. Então, você, de mesmo jeito, ambiguidade, você pode chamar que o atrito ou a luz solar é o princípio do calor. Então esse aqui é um princípio do calor, esse é um princípio do calor. Ou eu vou dizer que o princípio é essa relação em que o atrito produz calor. Produzir calor é um princípio calórico do atrito. Produzir calor é um princípio calórico da luz solar. Ou eu posso dizer que o princípio é como esses dois se relacionam, ou então que o princípio é um dos elementos. É a ambiguidade. Em geral, você prefere, dependendo daqui, você costuma dizer que o atrito tem o princípio, ou seja, satisfaz a propriedade de gerar calor. E o Kant vai dizer, aquilo que contém o princípio real de alguma coisa chama-se causa. Então o Kant vai dizer que isso aqui, o atrito é a causa do calor. A luz solar é a causa do calor. Ela contém o princípio de gerar o calor. Esse conter não significa, de novo, que é um pedaço que está lá dentro. Conter é ter a propriedade de. Então, o atrito tem a propriedade de gerar calor. Ele causa o calor. A luz solar tem a propriedade de produzir calor. Então, o princípio aqui é visto como propriedade. Então, eu digo, ou estar, ou contém, significa ter a propriedade. Ou a multiplicidade do sentido da palavra era ou conter.
Vamos agora voltar, depois disso tudo, para o nosso contexto agora. Olha lá. A alma, inteligência. Princípio inteligente, inteligência. Sempre que é posto o princípio inteligência, eu tenho inteligência. A manifestação inteligente só ocorre por conta da alma ou do princípio inteligente. Agora, qual é a diferença entre os dois? Alma e princípio inteligente. Depende da forma como eu leio. Vejamos, já eu vou colocar todas as hipóteses. Vou botar tudo, aí a gente conversa sobre tudo. Eu tenho aqui. Primeiro vamos pegar o fluido vital, depois eu vou para a alma, que talvez seja melhor. Fluido vital contém o princípio da vida, princípio vital. Só que esse conter aqui não é conter no sentido de que um vaso contém água, porque aí o vaso é uma substância, a água uma outra e uma está dentro da outra. Não é isso, porque o princípio não é uma substância, é uma propriedade. Então, conter significa ter a propriedade. Está claro? Está clara a diferença? Ou do fluido vital reside o princípio vital, é outro verbo usado por Kardec. No fluido reside, quer dizer, a propriedade de produzir vida está no fluido vital. E esta propriedade chama-se princípio vital. Está claro? Ou então se diz, o fluido vital é a causa da vida, por ele conter o princípio vital. Quem contém o princípio vital, nós vimos pela definição do filósofo Kant, o que contém o princípio vital é a causa, é chamado de causa. Tá certo? Então, o fluido vital é a causa da vida. Posto o fluido vital, como ele contém o princípio, posto o princípio, surge a consequência, que é a vida. Posto o princípio, nasce a consequência. Como o fluido vital tem o princípio vital, ou seja, ele tem a propriedade de gerar a vida, posto ele, surge a vida. Está claro? Agora, de novo para a alma. A alma é a causa da inteligência, porque ela contém o princípio inteligente. Ou na alma reside o princípio inteligente, ou a alma é a individualização do princípio inteligente. Aqui nós temos que tomar cuidado tremendo. Porque veja que coisa interessante. Pega fluido vital. Fluido vital, no sentido que Kardec define, seria alguma coisa que eu posso tirar de um outro lugar. Né? Cada ser absorve uma parte de subvital. Muito cuidado, eu não posso ler o princípio inteligente ou a alma do mesmo jeito. Hein? Muito cuidado. Eu imaginaria que eu teria um negócio, um depósito de substância da alma ou do princípio inteligente, e Deus foi lá e tirou um pedacinho para me formar. A gente fica pensando, se aquele depósito é muito maior de inteligência, você imagina quando comparado com esse aqui, né? Esse é um pedaço daquele, é muito complicado. A primeira pergunta que eu queria era descobrir onde está esse depósito, né? Seria ótimo a gente ir lá nesse depósito e pegar um pedacinho dele ou ter acesso a ele. Muito cuidado da gente tentar ver a alma materialmente. Essa coisa de ser a parte de, ser um pedaço de, coisas, são conceitos que nós extraímos da matéria. Nós estamos acostumados com essa coisa, ser uma parte de, ser um pedaço de, ser constituído de. A água é constituída de oxigênio e hidrogênio, mas eu tenho aqui o oxigênio separado, eu tenho aqui o hidrogênio separado, eu combino os dois, gero água. Agora você fala, eu tenho ali o princípio inteligente, eu tenho aqui a alma do cosmos, eu vou lá e pego um pedacinho. Muito cuidado, porque isso é muito complicado. Pode ser isso ou pode não ser. Eu prefiro trabalhar com a hipótese que não é. Agora o que é? Não tenho a mínima ideia. A alma é tão complexa, porque como ela é um ser que difere das propriedades da matéria, eu não posso olhá-la do mesmo jeito. Agora, o Kardec foi muito lúcido em usar uma palavra, princípio inteligente, que os filósofos utilizam. Princípio, o princípio pode ser uma propriedade, não precisa ser um elemento que esteja em algum lugar. Olha, ele teve muita lucidez. Alguns pensariam, a alma é uma centelha de Deus, mas não posso imaginar que a alma é um pedaço de Deus, que Deus está incompleto. Ao tirar um pedacinho para me fazer o cosmos, ele ficou faltando um pedacinho. Olha que coisa complicada, se eu imaginasse que eu sou um pedaço de Deus. Aí seria o panteísmo, né? Cada um de nós é um pedaço de Deus, coitado do Criador. Como ele cria a alma sem cessar, né? Ele está tirando pedacinhos dele. Então todos nós formaríamos Deus, seria uma visão panteísta. A alma é sua criação. Agora ele nos cria de quê?
Do princípio inteligente. Então o princípio inteligente, que é essa substância de onde ele extrai. Muito cuidado. O princípio inteligente, ele nos cria de algo que causa a inteligência. Agora, este algo não pode ser visto apenas como algo no sentido que eu vejo matéria, pode ser coisas que eu nem imagino. E certamente não é no sentido em que a gente entenda a matéria. Está claro? Veja a complexidade que é você lidar com um conceito do qual nós não temos uma analogia no plano material. Quando a gente raciocina em termos de matéria é muito fácil. Quando a gente raciocina em termos de alma, é melhor assim, a alma é um ser imaterial, embora não sei bem do que seja formado, tem a propriedade moral, eu sei muita coisa sobre a alma, tem algumas coisas que eu não sei, não há nenhum problema, mas eu sei muita coisa sobre ela. Eu sei, por exemplo, que ela é imortal, eu sei que a moralidade é fundamental, eu sei que ela jamais se destrói, eu sei que ela guarda emoções, etc. Eu sei muita coisa, embora não sei a sua essência. Eu digo que ela é princípio inteligente porque ela é causadora de inteligência. Agora, o que é esse elemento, princípio? É um elemento, é uma substância, alguma coisa que ocupa lugar no espaço, que tem... Ixi, Maria, o perispírito eu sei que é, porque o perispírito, como diz o espírito, é próximo à matéria, ele tem espaço, ele tem interação com a matéria, então o perispírito é mais próximo da gente entender. Está claro? Jesus Cristo, o relógio nos mata. Tá bom. Espero que eu tenha criado mais confusão do que ajudado vocês. Bom, então, o princípio... voltando só à frase ali. Então, a alma é a causa da inteligência, ou na alma reside o princípio inteligente, que é a mesma coisa. Residir significa ter a propriedade da inteligência, ou a alma é a individualização do princípio inteligente, que também é uma frase que aparece no Livro dos Espíritos. Agora, essa individualização, muito cuidado. Quer dizer, a causa da inteligência está no indivíduo. A individualização não significa que você pegou lá o princípio inteligente como um oceano imenso, e você lá individualizou, tirou um pedacinho para formar a aula. Muito cuidado, não é essa a interpretação que eu posso fazer. Individualização significa que o princípio inteligente está num certo indivíduo, e pode estar como propriedade só. Então, esse indivíduo, sou quem? A alma. A alma tem a propriedade de gerar inteligência. Ela é a causa da inteligência. Então, a individualização pode significar só isso, o que eu acho mais provável, do que imaginar que o princípio inteligente é uma substância como um oceano, lá eu vou lá e tiro um pedacinho. Eu prefiro não. Isso é muito complicado, o filósofo criaria vários problemas. Onde está essa substância, de que maneira? Imagina, todos os espíritos iam querer ir lá, né? Pegar essa substância, manipular, ia ser muito cuidado, é muito complicado, é preferível pensar como o filósofo sugere, ver princípio como relação, propriedade. Então a alma tem a propriedade de gerar inteligência, essa propriedade de é chamada princípio inteligente, é o nome dessa propriedade de gerar inteligência, no mesmo sentido que princípio vital é o nome da propriedade de gerar vida. Eu prefiro pensar como propriedade do que como um elemento desta propriedade, tá certo? Série progressiva dos fenômenos. Kardec vai fazer como os fenômenos surgiram, a partir das mesas girantes. Ele faz uma pequena exposição, depois ele mostra como os próprios espíritos orientaram, como pegar uma cestinha, botar um lápis e construir a cesta ou a prancheta que escrevia, até que os próprios espíritos disseram, bom, abandone a cesta e pegue o lápis com a mão. Então teve a série progressiva até chegar no surgimento da psicografia. E ele narra esse conjunto de fenômenos que seriam explicados pela doutrina espírita, e que depois ele botaria a explicação não espírita e faria a comparação entre ela. Então este é o segundo passo que ele vai fazer. Depois ele vai fazer um resumo da doutrina espírita. Eu vou destacar, aliás não vou destacar muito rapidamente pelo tempo, os elementos principais desse resumo. Eu escolhi apenas um elemento, aliás 2 elementos desse resumo, porque o resumo contém toda a doutrina espírita. Imagina se eu tentasse, cada frase daquela daria para a gente ficar aqui. Então eu escolhi algum contexto para a gente tratar. O contexto é o contexto da evolução. Lembra, como a alma é alguma coisa imortal e eterna, ela evolui. E o contexto é entender como essa coisa que jamais sai da vida, que vive por toda a eternidade, se modifica. Não se modifica no sentido da mudança da substância, porque isso não acontece com ela, mas como ela se modifica no intelecto, no conhecimento, no sentimento, nas emoções, na moral.
Então é esse o aspecto da lei do progresso que a gente pegou. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Olha que frase notável, não são iguais. Mas não somos todos nós criados iguais? Muito cuidado, tá certo? Essa igualdade não significa igualdade na constituição, é igualdade nas aquisições. Nós somos formados da mesma substância que adquire coisas diferentes. É muito complicado entender isso. Mas nós somos todos formados de uma substância que não se destrói, mas adquirimos propriedades, conhecimentos, habilidades diferentemente, cada um de nós, na medida em que vamos vivendo no tempo. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. Então Kardec, os da primeira ordem, que atingiram um certo nível de perfeição, ele chama de espíritos puros. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando os das categorias inferiores, inclinados à maioria de nossas paixões, orgulho, etc. Então o que ele vai tentar fazer, já nesse resumo, é mostrar o que ele vai desenvolver em um livro dos Espíritos, que eu vou rapidamente colocar aqui para a gente poder explorar. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma ordem, todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação, a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição. É uma espécie de filtro depurador de onde saem os menos purificados. Aqui tem vários conceitos importantes. Esse conceito de progresso, de escala, de ordem, de hierarquia, o conceito de prova, o conceito de expiação e o conceito de missão. Eu vou rapidamente passar por esses conceitos, porque eles geram também uma série de confusões, há múltiplos sentidos que envolvem esses termos. Então, rapidamente, nós vamos. Kardec utiliza na escala espírita a noção de espíritos imperfeitos, bons espíritos e espíritos puros. Eu já vou colocar os três para a gente resumir. O espírito imperfeito é caracterizado do desejo do mal. Quem deseja mal é imperfeito. Então, infelizmente, nós estaríamos, ou quase todos nós, eu não conheço todo mundo, quase todos nós estamos aí dentro. Desejou mal, tem alguma paixão, inveja, ciúme, ficou alguma vez com raiva na vida, é espírito imperfeito. Então, o dia que eu não mais desejar nenhum mal, não ter nenhuma paixão dessa, eu pulo da escala. Os bons espíritos é caracterizado apenas pelo desejo do bem, quer dizer, não há desejo do mal. Então a gente vai procurar com lanterna e vai ser difícil achar um na terra. Mas é isso mesmo, os espíritos bons são raros. E os puros, mais raros ainda. Segundo os espíritos, o único espírito puro que passou pela terra teria sido Jesus. Jesus, o único espírito puro. Nem Maria, nem os apóstolos seriam espíritos puros. Estariam alguns deles como espíritos bons, mas puro e perfeito teria sido um só na terra, Jesus. Então fora dele não teria outro. Então é caracterizado não apenas por só desejar o bem, mas por ter todos os conhecimentos próprios até aquela escala evolutiva. Aí Kardec tem um conceito de missão, que tem um sentido lato e um restrito. O sentido lato de missão, todos estamos em missão. O sentido restrito, a missão, só aquelas tarefas muito especiais. Então o Cosme está em missão no sentido lato, mas não está em missão no sentido restrito. Tá? Então missão no sentido restrito seria um trabalho de um Kardec, de uma Mahatma Gandhi, etc. Eles são missionários no sentido restrito. E todos nós somos missionários no sentido amplo da palavra. Também tem aí uma anfibologia. Conceito de provas e expiações. As provas são todas as experiências de vida de todo mundo, menos os dos espíritos perfeitos. Os únicos que não estão provas são os perfeitos. Os bons e os imperfeitos estão submetidos às provas. Dentro das provas há um tipo particular de prova que a gente chama de expiação. Aquelas provas que são consequência dos males de ontem. E eu fiz um pequeno resumo disso, que eu gosto desse quadro que já apresentei aqui no domingo, que ajuda a gente a resumir tudo isso. Olha lá. A vida é formada, tudo que se vive é missão, no sentido lato do termo. Então todos os espíritos que existem no universo estão em missão, no sentido lato ou no sentido estrito. Tá? Então missão é qualquer vida, viver é uma missão. Então como os espíritos existem, já estão em missão. Agora eu tenho alguns que estão em missão no sentido restrito da palavra, a coisa importante.
E tem outros como nós que estamos simplesmente vivendo uma missão sem importância. Dentro das missões estão as provas, está aqui ó, em verde são as provas que estão dentro das missões, a missão é isso tudo aqui. Então dentro das missões são as provas. Quem que submete a provas? Espíritos imperfeitos e bons. Esses estão em provas. Só quem está fora das provas são os espíritos puros. Eles não estão dentro do verde aqui, estão aqui. E eles só estão em missões no sentido restrito. O espírito puro, a sua missão é sempre missão no sentido restrito, algo importante. Já nós estamos aqui. Os espíritos imperfeitos estão aqui dentro. Ó. E os bons. Só que existe aqui dentro das provas as expiações. Aqui dentro estão as expiações, que são um tipo de prova que é a consequência do mal de ontem. O mal que eu fiz ontem me gera provas hoje, dificuldades hoje, situações de aprendizagem hoje, que são chamadas expiações, consequências do mal que eu cometi ontem. E eu tenho aqui provas que não são expiações aqui dentro. São experiências que eu estou vivendo hoje que não são consequências da minha vida de ontem, mas que são necessárias para o meu progresso. Então eu posso ter provas que não são consequências do mal de ontem. Então esses são os conceitos importantes. Kardec agora passa a fazer a construir o 4 itens que é a refutação. E eu vou rapidamente colocar como é que ele divide essas refutações. Quais são os elementos centrais das refutações que ele vai apresentar. Primeiro, ele apresenta a posição a refutação dizendo que o espiritismo, os homens de ciência não se ocupam disso, é a oposição das corporações científicas, é o primeiro que ele discute, que ele faz discussão entre espiritismo e ciência. Depois eu vou entrar um pouquinho disso, depois do intervalo. Depois ele fala, apresentar que para que você possa refutar, você tem que ser considerado um crítico sério, e ele vai definir o que é alguém que estuda seriamente. Depois do intervalo eu passo rapidamente por isso. Depois ele passa a refutar a questão do charlatanismo, que todo mundo que estudou fenômenos, os fenômenos eram inventados, não eram reais. Ele vai mostrar que isso é falso, os fenômenos são reais. Depois ele vai mostrar uma objeção que diria que a grosseria da linguagem de certos espíritos. O fenômeno, se os espíritos são tudo isso, por que a linguagem é tão grosseira? Ele vai mostrar que tem comunicações com linguagem grosseira e tem comunicações com linguagens superiores. Portanto, essa objeção de que todas as comunicações são de linguagem grosseira é falsa. Depois ele fala também contra aqueles que dizem que só há manifestação da potência diabólica, é só o diabo que se comunica. Ele mostra que de fato você tem manifestações de espíritos imperfeitos, maus, e tem manifestações dos bons espíritos também. Depois o outro oposto, aqueles que dizem que toda comunicação só se dá por espíritos conhecidos, personalidades conhecidas. Ele mostra que isso é falso. Tem muitas mensagens que são de espíritos que eu nem sei quem eram. Então não são só as personagens conhecidas que se comunicam. Aí ele vai discutir o problema da identificação dos espíritos, porque um argumento é que como eu não consigo saber quem é quem, então não tem espírito. Ele vai mostrar que não, é possível em alguns casos identificar perfeitamente o espírito comunicante. Depois ele discute uma oposição que fala da diversidade na linguagem e nos ensinamentos. Ele mostra que essa diversidade é porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens, e são diferentes mesmo, portanto os conhecimentos e a linguagem mudam de espírito para espírito. Depois ele vai discutir o problema da ortografia. Tem erros ortográficos, o espírito não podia cometer erro? Claro que pode, o espírito nada mais é do que a alma do homem. Tem erros que ele comete porque ele é ignorante, ou tem erros que são cometidos porque o médium, o instrumento de comunicação, propicia este erro. Depois ele vai falar da discussão se o espiritismo causa loucura. Isso aqui não, muito pelo contrário, o espiritismo não causa loucura mais do que o estudo de qualquer ciência. A loucura é uma predisposição do indivíduo, que pode ficar louco por estudar espiritismo, por praticar espiritismo, como pode ficar louco por estudar física, matemática, ou simplesmente ficar à toa e ficar louco. A teoria magnética, que seria, aí sim, duas grandes objeções que ele mostra, que são os outros, tudo água com açúcar. Quem fez as objeções anteriores foram pessoas que não estudaram atentamente, que tinham uma visão muito curta. Agora você tem duas objeções que merecem destaque, que é a explicação pela teoria magnética e pela absorção. Se tiver tempo eu entro um pouquinho nessas duas teorias e mostrar como é que Kardec combate essas duas teorias, do sonambulismo desperto e da absorção ou do reflexo.
Basicamente, é a ideia de que o indivíduo que se comunica é uma espécie de sonâmbulo, portanto, ele tira dele mesmo, ou então a ideia de que o sujeito capta o pensamento de todo mundo que está lá fora, da humanidade inteira. Então, quando o espírito está comunicando, na verdade é o cérebro do médium que capturou o pensamento de toda a humanidade. Então, Kardec discute essa hipótese para a explicação espírita. Depois ele mostra que, em geral, todas as objeções se apoiam em conhecimento incompleto dos fatos. Por isso é o erro das objeções. Os caras não conhecem bem os fenômenos, aí criam explicações incompletas. Só a explicação espírita é uma explicação completa. Ele vai apresentar uma analogia mostrando que tudo no universo se encadeia e o único que preenche a lacuna entre o que nós somos e o que Deus é a doutrina espírita. Ou seja, a doutrina espírita é capaz de preencher a lacuna deixada por todas as ciências, por todas as filosofias. Bom, então com isso ele faz aí a estrutura básica das refutações. Um primeiro aspecto que se encontra nesse texto e que é importante a gente enfatizar é a relação do espiritismo com a ciência. Diz Kardec que as ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode experimentar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Esta frase é importante, que mostra que você tem que ter uma conduta metodológica diferente quando você vai lidar com a ciência que quando você vai lidar com o espiritismo. Os fenômenos da ciência são reprodutíveis em laboratórios à vontade do experimentador. Se eu quiser fazer a síntese da água, eu vou para um laboratório, pego o hidrogênio, pego o oxigênio na proporção de 2:1, coloco 2 porções de hidrogênio, 2 de oxigênio, faço passar uma corrente elétrica e a água se produz. Todas as vezes que eu fizer isso, seguindo as condições estabelecidas pela física e pela química, eu vou produzir água. Então eu manipulo a matéria com a minha vontade. Agora, os fenômenos espíritas dependem dos espíritos. Então tem uma natureza diferente, portanto a forma de experimentar é diferente, não pode ser do mesmo jeito. Kardec continua: as observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma, requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. Isso em geral ocorre quando o cientista quer submeter os fenômenos espíritas ao mesmo método de observação que ele está acostumado na física, na química ou na biologia. Não dá certo. Aí as conclusões que ele tira são conclusões equivocadas, porque o método utilizado por ele foi um método inapropriado. E Kardec diz: a ciência propriamente dita é, pois, como ciência, incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso, e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. E ele vai concluir mais adiante dizendo que o espiritismo não é da alçada da ciência. A ciência, com letra C maiúscula, a física, a química, a biologia, etc., tem o seu campo de observação, a sua metodologia própria. Não compete a elas investigar a questão dos espíritos. Não é de sua competência, não faz parte do seu objeto de estudo, porque ela trabalha com a metodologia própria, ela tem muito bem o que ela deve fazer. Então o espiritismo é uma ciência nova, ciência com C minúsculo. Ele não faz parte das chamadas ciências tradicionais, é uma ciência nova que exige metodologia adequada, por isso o espiritismo não faz parte da ciência antiga, é uma ciência nova que requer metodologia e estudo de forma adequada. Agora, Kardec faz um comentário que é muito importante para aqueles que querem estudar espiritismo, por isso eu vou dar o destaque a este comentário. Acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova, quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Aí ele vai caracterizar o que seria esse homem sério. Não sabemos como dar a esses qualificativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Eu costumo dizer que aí tem 3 virtudes para aqueles que querem estudar com seriedade. Isso deve servir de norte na casa espírita: continuidade, regularidade e recolhimento. Não dá para estudar se nós não tivermos
um estudo que obedeça a uma série contínua de investigação. Eu tenho que investigar uma ciência do início ao fim. Não posso fazer um estudo que eu pulo, ora eu pego um pedacinho, ora eu pego outro, eu leio um texto do Evangelho, um do Livro dos Espíritos, vou abrindo ao acaso, não há continuidade nenhuma. O contínuo é aquilo em que cada parte se liga com a parte seguinte. Essa é a noção de continuidade. Um elemento está ligado ao anterior, que está ligado ao anterior, etc. Há uma sequência que não se interrompe. Uma ciência é assim. Você tem que começar pelo começo, passar pelo meio e chegar ao fim. Então, esta sequência contínua tem que ser dada o tempo inteiro. Então, a gente abre Livro dos Espíritos na cabeceira, lê Evangelho na cabeceira, abrindo ao acaso, tudo bem. Mas isso não é estudo sério. Isto é útil, tem lá o seu propósito de preparar para reflexão, para meditação, para a gente dormir melhor, fazer uma prece, tudo bem. Este é o propósito, de criar uma certa tranquilidade interior para orar, mas isso não é estudo. Se o meu propósito é estudar com seriedade, eu tenho que ir muito além disso. Quem fica só nisso não está estudando com seriedade. A gente está usando a doutrina como terapia psicológica. A mesma coisa, regularidade, mas não estudando. Como essa continuidade, ela é muito... São propósitos distintos, a gente tem que ter clareza. Porque a doutrina toca em muitas questões, essa continuidade é muito profunda e muito ampla, eu tenho que ter regularidade. Só com regularidade, ou seja, estudando hoje, estudando amanhã, estudando depois da manhã, traçando uma metodologia de estudo, é que eu vou conseguir dar conta de todo o estudo doutrinário. Então eu tenho que marcar, disciplinar, marcar horário, desenvolver toda uma agenda regular de estudo. Não pode ser alguma coisa que ocorra de vez em quando, esporadicamente. Eu tenho que criar uma regularidade. Senão eu não vou dar conta dessa ciência, que toca em todas as questões da vida. Não se aprende uma ciência como essa de vez em quando. É toda uma vida de estudos, quem não tiver disciplina e regularidade não vai chegar lá. E a outra virtude é o recolhimento. Quem não se recolhe, não se aprofunda. Recolher é concentrar-se, é dedicar-se ao tema estudado, é refletir sobre ele, deixando de lado outras questões. Se eu tenho dificuldade de me concentrar numa palestra, que o indivíduo está falando, meu pensamento está lá fora, como é que eu vou me concentrar na hora que eu pego o texto de Kardec para ler? Me fixar no texto, nas suas ideias. Recolhido não significa apenas estar num ambiente de silêncio, de tranquilidade. Não é o recolhimento de fora, é fundamentalmente uma postura interior, é um estado psicológico de concentração, de foco, de fixar a mente e o pensamento naquele objetivo, naquele tema, naquele assunto, deixando preocupações, ansiedades fora daquele momento. Então, quem não consegue se recolher, não vai conseguir estudar seriamente. É diferente de assistir uma novela, é diferente de ouvir uma música, é diferente de sentar na frente de uma televisão, porque aí você nem precisa refletir, nem precisa se concentrar, fica ali relaxado, o que vem, vem, o que não vem, não vem, diferente de estudar seriamente. Aí você tem que tirar da mente uma série de emoções, uma série de pensamentos dispersantes, e concentrar-se no objeto, no foco daquele texto, daquele momento de estudo. Recolher-se significa concentrar-se para capturar o texto e para receber a inspiração dos amigos espirituais que estão dispostos a nos ajudar a estudar. Mas se o meu pensamento cada hora está num lugar diferente, eu não vou entrar em sintonia com as entidades que estão pensando sobre aquele tema, que poderiam me ajudar a refletir sobre aquele tema, a me dar insights, ideias, sugestões, intuições, inspirações sobre o tema. Ninguém se inspira se não tiver recolhido. Ninguém recebe intuições nobres se não tiver recolhido. Ninguém recebe a ajuda de espíritos bons se não tiver recolhido. Se o meu pensamento é sempre dispersivo, eu tenho que fazer um exercício, uma ginástica de recolhimento. Faça exercícios. Busque técnica de concentração, técnicas de recolhimento, para que eu possa aprender a disciplinar o meu pensamento. O indivíduo que está recolhido pode soltar uma bomba do lado dele que ele continua fazendo, claro, no sentido figurado. Então, você consegue identificar alguém que está concentrado quando você fala com ele e ele não prestou atenção, ele está de fato concentrado.
Agora, se você está lendo e qualquer barulhinho, qualquer coisinha, você já sabe do que está se tratando no ambiente ao seu lado, você não está recolhido. O recolhimento é a capacidade de focalizar-se no determinado ponto. O seu pensamento se vincula àquele ponto. Então, essa é uma virtude fundamental para o estudo sério. É por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de estudar. A gente começa a ler, não vai entendendo, ou então o pensamento se dispersa, ou quando você tenta se concentrar, te dá sono, te dá cansaço, você sente aquele soninho e vai dormir. Falta de hábito de estar recolhido. Então, todas as vezes que você coloca foco na mente, você se esforça, aí vem aquele relaxamento e você dorme. Então, muito cuidado. Se eu não estou conseguindo me concentrar, se eu tenho sono todas as vezes que eu estou estudando, eu tenho que buscar ter tratamento para isso. Tratamento psicológico, exercícios, dinâmicas, técnicas de recolhimento e concentração, que cada um encontra aí na sociedade, cada um vai descobrir o caminho de como é que vai conquistar este recolhimento. O importante é saber que sem continuidade, sem regularidade, sem recolhimento, eu não vou estudar com seriedade. Aí eu não posso me considerar alguém que está estudando Espiritismo, eu sou um leitor. Sou apenas alguém que fica na superfície, como aquele que assiste a novela. Sabe um pouquinho dos enredos, mas se for indagado com mais profundidade, cai fora, porque não consegue dar conta da análise profunda. Agora, a gente precisa mergulhar com profundidade pelo menos uma vez na vida, para saber o que é mergulhar com profundidade. Os grandes educadores costumam dizer que se você estudar uma única ciência bem com profundidade, você aprende a saber o que é mergulhar em profundidade. E o prazer que isto proporciona.